Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma noite de estudos, né? Conforme foi colocado pelo cerimonial, o livro, dando sequência aos estudos de toda segunda-feira, é um livro da psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 144, em que Emmanuel se intitula como título de Exemplificar. E ele nos traz uma dissertação sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 22, em que assim está para nossa compreensão. Respondendo, então disse-lhes Jesus: Ide e anunciai. Em um dos momentos em que Jesus, convidando-nos não só naquele tempo aos apóstolos, aos discípulos, mas a nós todos, porque conforme o título deste livro da psicografia do Chico, Palavras de Vida Eterna, assim é o ensino, assim as palavras de Jesus proferidas para toda a eternidade. Se nós formos pegar qualquer parábola, qualquer passagem do Evangelho, principalmente essa de hoje de Lucas, capítulo 7, 22, nós vamos assim entender que Jesus está nos convidando neste momento. Ide e anunciai. Anunciai o quê? O que Jesus está nos convidando a anunciar, né? Ide e pregai. Em outros evangelhos vão estar desta forma: ide e pregai. Pregai ou anunciai, não num sentido que nós temos que ficar aqui simplesmente falando, colocando os ensinos, mas ele está falando conforme o título da leitura de hoje, Emmanuel vem nos trazer: exemplificar. Então, para nós entendermos a questão do ensino que Jesus nos traz sobre a questão da exemplificação, vamos trazer para o nosso cotidiano, para dentro do nosso lar, da nossa convivência, nas nossas relações familiares, nas relações entre pais e filhos. Vou dar um exemplo, né? A gente vê muito, e principalmente para a gente entender no colégio, né? As matérias que são proferidas para nós, desde o prezinho, vamos pôr assim, principalmente no meu tempo era assim, né? Primeiro você passava pelo prezinho, então ali você já era com a professora te trazendo os ensinos. Então eu trago uma reflexão sobre, por exemplo, a lei de trânsito, que é principalmente ali o semáforo, né? Que é os sinais de trânsito, em que vem colocar a cor verde, amarela e vermelha, vamos colocar assim. E o que é essa questão? Porque me toca muito a questão de perceber no trânsito, às vezes um pai avançando um sinal vermelho com o filho dentro do carro, e aí isso vai crescer de que maneira? O exemplo é o que arrasta. Então, nesse sentido, nós já podemos perceber tão grande é nós começarmos a ter posturas e atitudes corretas, para que diante dos pequenos, que são conforme Jesus assim vem nos trazer também em um momento, que nós sejamos como eles, né, nesse sentido. E me lembro aqui de uma situação que eu estava com um sobrinho meu, ele na época com 3 anos de idade, eu passeando com ele, a gente foi no supermercado fazer compra, e andando com ele no supermercado, ele percebe uma senhora, aqueles filtros de café, ela abrindo o filtro, né, o pacotinho lá, a caixinha com o filtro de café, e ele olhou para ela e falou assim: você não pode fazer isso. E ela: por que não? Ele virou para ela e disse assim: minha mãe falou que isso é falta de educação. Eu olhei para ele assim, eu não olhei para ela, tipo assim, né? Poxa vida, você me deixou numa situação, mas ele está certo. Ele estava certo, né? Você não tem esse direito, você não pode fazer esse tipo de coisa. Então, o exemplo que arrasta, né, é o que Jesus aqui vai nos trazer sobre a questão das nossas posturas. Então, imagina só, por exemplo,
A gente faz muito aqui atendimento fraterno, situações que a gente vai conversar com a pessoa, na dificuldade, a família, né? E aí a gente percebe muitas situações. Eu lembro de um caso, pessoa até da minha família mesmo, ela dizendo assim que precisava conversar com o fulano porque ele estava precisando de muito conselho, porque ele estava enveredando pelo caminho das drogas. Mas ao mesmo tempo ela falando isso e com o cigarro aceso, fumando. Se é o exemplo que arrasta, principalmente partindo de um pai, de uma mãe, ou de um responsável por um filho, adianta eu querer cobrar do filho algo que eu ainda não estou fazendo? Nesse sentido, nesse contexto, é o que a doutrina vai nos ensinar, é o que Jesus coloca, esse propósito da exemplificação. Não há lição mais eficaz do que o exemplo, né? Para despertar alguém, proferir conhecimentos, pode-se verificar tentativa estéril, no sentido de ficar só falando, professando palavras, tentando trazer isso. Já caminhar, conforme Jesus coloca, ao lado, conviver com as imperfeições do próximo e amá-lo, é o melhor trabalho pedagógico a se fazer. Então, nesse sentido, quando nós começamos a despertar no outro através do exemplo, da palavra, mas não da palavra somente falada, mas daquilo que nós realmente vivenciamos. Tem um ditado que fala assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Só que aí é a questão para a gente tentar trabalhar e buscar neste propósito que Jesus nos traz sobre o exemplo que arrasta. Como ensinar sobre o amor, por exemplo, a humildade e os valores do espírito a quem se vê mergulhado ainda no orgulho e no egoísmo da matéria. Falando? Só falando não será o caminho. Por isso, as palavras de Jesus, ou as cartas que Jesus deixou, foram escritas nos corações dos homens, ou seja, conforme a doutrina nos traz, a lei está toda escrita na nossa consciência. Por exemplo, nós estávamos falando sobre a lei do trânsito, né? Sobre avançar ou não avançar o sinal. Nós temos livre arbítrio, posso não aceitar a lei que impera no país, né? O que o governo coloca, o que as leis de trânsito colocam, posso querer não aceitar. Mas se eu ultrapassar o semáforo e tiver alguém ali que seja responsável por decretar uma multa, eu serei multado. Ou, dentro dessa atitude, eu venha a cometer um acidente, né, um equívoco, terei minhas responsabilidades. É isso que a doutrina vem nos trazer. Existe uma lei de causa e efeito. O que você causa terá um efeito. É aquilo que Jesus fala que é a cada um segundo as suas obras, aquilo que produziu, aquilo que plantou. Então, é imperecível esta carta, conforme Jesus coloca, ou seja, nos corações dos homens, para que nós possamos construir o reino de Deus em nós, ou seja, caminharmos buscando essa edificação desses propósitos divinos, desse poder do ensino que Jesus nos traz. Sendo Cristo nosso guia e modelo, conforme no Livro dos Espíritos nos traz a pergunta 625, qual é o modelo mais perfeito temos nós para seguir, né? E a resposta é: vede Jesus. Jesus é o exemplo, é o guia a ser seguido. É Jesus, não é o meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, não é o avô. Eles têm suas questões a ser trabalhadas ainda. São os exemplos mais próximos de nós. Mas um pai, uma mãe que às vezes está buscando caminhos equivocados, como nós colocamos aqui sobre a questão ainda do fumo, não é meu exemplo nesse sentido. Mas há outras questões a ser exemplificadas. Então, nesse sentido, é para que a gente possa perceber, e a leitura de hoje que Emmanuel vai nos trazer sobre esta reflexão, ele coloca justamente isso. Aqui ele vai falar muito das questões materiais, a questão de às vezes valorizar algo que não seja aquilo que realmente que edifica.
Então ele fala assim, que através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente, ou seja, lhe engrandece, lhe sobressai o egoísmo inteligente. Em toda parte repontam obras suntuárias, solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso de semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade, ou seja, o estado, a qualidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Inegável a afeição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de apêndice arquitetônico. Belo o espetáculo da fonte luminosa por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas na lógica do Espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. A experiência terrestre, na atualidade, não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão, harmonia na humanidade. Disse Jesus em várias ocasiões aos seguidores: ide e pregai, ou seja, ensinai pelo exemplo. Nada justo, assim, reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito, onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância. Iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, da certeza de que em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Então, nesse contexto, obviamente, a gente falando dentro do que Jesus nos trouxe, dentro do que a doutrina assim nos coloca, no Evangelho vai falar sobre essas questões, né, da riqueza ou da pobreza, no sentido para que a gente possa entender como propostas de provações e expiações na nossa trajetória evolutiva. Então Jesus conta conosco sempre para convertermos-nos em suas cartas vivas, ou seja, o exemplo que arrasta, para que sejamos luz no mundo. Cada um oferece à vida o melhor de si mesmo. Cada um de nós irá dar aquilo que já condições tem para dar. Francisco de Assis, na oração, diz assim: é dando que se recebe. E ele nos convida a entender esse propósito quando ele nos diz assim: Senhor, fazei com que eu seja instrumento da sua paz. Fazei com que eu seja instrumento dessa exemplificação. Fazei com que eu seja instrumento do bem, que realmente vai desenvolver essa luz, que vai brilhar essa luz que Jesus nos convida, né? Então, nesse sentido, Jesus constitui sim a perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, né? Nesse sentido, esforçar por viver seus ensinos junto aos semelhantes é o nosso maior propósito. Por isso Jesus coloca como a lei maior para todos nós sobre amai-vos uns aos outros, fazei ao outro o que se quer a si mesmo, sendo assim esse exemplo, ensinando-nos através do Evangelho essa legítima religião do amor, conforme Jesus nos traz. Então Jesus é a expressão mais pura da lei de Deus, é esse exemplo a todos nós. O Espiritismo, revivendo hoje
os ensinos de Jesus, nos alerta que esta verdadeira religião, ela não se fundamenta em práticas exteriores, ou seja, em questões fora daquilo que edifica, mas é aquela que parte do coração do homem diretamente a Deus. Nós só vamos realmente sentir a presença de Deus amando, vivenciando, porque tem naquela parte que Jesus fala assim: se der de comer a quem tem fome, se der de beber a quem tem sede, se vestir a um nu, se visitar a um doente, a um enfermo, alguém na prisão, a mim o fizeste. Só que nós só vamos fazer isso se estivermos buscando isso com amor. Porque às vezes você pode até visitar um doente, você pode até tentar visitar alguém na prisão, mas se estiver com o propósito ainda de estar fazendo por obrigação, você não foi naquela expressão que se coloca de corpo e alma. Você não foi sentindo isso em você. Então, nesse propósito, Jesus nos convida a esta reflexão para assim amar a Deus acima de todas as coisas. Mas conforme no próprio Evangelho de João fala, como podemos amar a quem não vimos? Nesse sentido de querer amar a Deus. Eu amo a Deus. De fato, nós temos que fazer essa pergunta: nós amamos a Deus? Nós amamos realmente a Jesus? Talvez ainda nem conseguimos saber que Jesus está em nós. Talvez ainda não conseguimos identificar o Cristo interno na nossa caminhada ainda, nas nossas atitudes, no nosso exemplar, conforme está colocando aqui para nós. Não dependendo da nossa condição material, social ou financeira, a prática do bem e a vivência evangélica só exigem de cada um a vontade sincera de melhorar, contribuindo pela sua exemplificação constante para a melhoria da própria humanidade. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: por que em muitas das situações nós não conseguimos ainda dominar ou vencer em nós as más tendências ou as dificuldades que trazemos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e todas essas questões que ainda nos remetem a esse mal-estar? A resposta é que nos falta ainda vontade, que muitas das vezes a vontade pouca que nós temos, até o que Jesus fala sobre a falta de fé, a pouca fé que ainda desenvolvemos, ou às vezes a gente já acha que tem fé, mas qualquer situação que venha nos incomodar vai dizer que nós perdemos essa fé ou que nos tirou a fé. Na verdade, dentro até de uma passagem que Jesus fala: a quem muito tem, muito mais lhe será dado, mas aquilo que não se tem lhe é tirado justamente nesses momentos de provação, onde vem a dificuldade, vem a dor, provar que de fato nós ainda não construímos a fé conforme Jesus coloca, ou conforme lá na passagem junto ao Pedro, homem de pouca fé. Pouca fé, ou seja, fé é confiança. Então, quando na passagem lá do Evangelho, Jesus caminhando sobre as águas e Pedro diz: é você mesmo, então faça com que eu vá até você. E Jesus diz: então venha. E ele começa a caminhar e de repente começa a se afundar. E Jesus diz: porque falta fé. Porque se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, pode mover todas essas coisas. Ou seja, a mostarda simbolizada por Jesus é uma semente. Como todas as outras virtudes em nós, a fé é uma semente. Para que cresça, para que produza frutos ou para que se torne árvore, ou seja, se desenvolva em nós, é preciso ser cultivada. E a fé, por exemplo, só é cultivada através desses momentos de provações. É nesses embates é que nós vamos construir a nossa coragem, a nossa fé. É onde a gente vai perder o nosso medo, o nosso receio e trabalhar as virtudes. É nesses momentos que, conforme Jesus coloca, dando a outra face, é que nós vamos trabalhar a paciência, a tolerância, a compreensão. É no seio familiar, é no meio dos entes queridos, os mais próximos de nós, no qual nós estamos inseridos no mesmo propósito
que momentos anteriores nós não desenvolvemos o amor, agora nós estamos com a oportunidade de fazer isso e às vezes nós estamos ainda postergando, dificultando esse relacionamento entre pai e filho, entre esposo e esposa, entre mãe e filho e por aí vai. Porque nós ainda... É mais fácil a gente falar que isso é um karma, que eu não consigo vencer isso, mas requer, conforme na pergunta 911 também, Kardec questiona, e eles vão colocar para nós essa dificuldade ainda da vontade de se trabalhar isso. Porque é muito mais fácil, ele coloca assim na pergunta 911, por que nós ainda não vencemos essa dificuldade? Porque nós ainda nos comprazemos a ela. Ou seja, ainda gostamos de vivenciar essa situação, ou ainda sentimos isso de outros momentos passados. Trazemos isso registrado na nossa consciência, no nosso psiquismo, de situações. Aí é muito mais fácil, num embate com o outro, não trabalhar o amor e dizer, não, isso aí é problema de vidas passadas, isso é o karma que eu tenho. Não, ninguém veio para sofrer. Não é karma, é oportunidade de resgate, é oportunidade de trabalhar o amor, é oportunidade de trabalhar a benevolência, conforme Jesus coloca. Como é entendida a caridade segundo Jesus? Pergunta 886 aqui do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta e os Espíritos respondem. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, 3 questões que, se nós formos lá no seio familiar e começar a trabalhar, nós vamos caminhar com mais leveza, conforme Jesus coloca. Nós vamos entender a postura que Jesus fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O jugo de Jesus é esse direcionamento, é esse exemplo que arrasta, é o Evangelho, as palavras de vida eterna a nos convidar a seguir por este caminho, suavizando esses encontros. Então, hoje nós precisamos entender que o filho problemático, que o pai complicado, que aquilo, que o outro, não é karma, não é peso. Tem a música lá, que não sei se vocês lembram, do filme O Rambo, que era, não lembro a letra totalmente, mas ela falava assim, ele não é um peso para mim, ele é meu irmão. Então ele, na cena do filme do Rambo, ele está correndo, fugindo da guerra, carregando o outro no ombro. E aí perguntaram para ele, por que você está levando ele? Ele não é, ele está sendo um peso para você. Não, ele não é um peso para mim, ele é meu irmão. Então, nesse sentido, se nós formos compreender a ideia que Jesus nos passa, ninguém aqui está sendo peso para ninguém. Oportunidade de resgate também não é para ficar pensando, nossa, é para me resgatar e ficar ansioso com essa situação. É aquela questão de comer 1 quilo de sal junto. Como se come 1 quilo de sal junto? Não é sentar aqui agora na mesa e jogar o sal no prato e vamos comer de uma vez. Mas quanto tempo se leva para que este quilo de sal seja realmente nas alimentações de todos os dias sendo dissolvido? Quantos anos, quantos dias vão se passar na convivência para que nós possamos, nesse processo, ir na relação aperfeiçoando, compreendendo um ao outro, aceitando um ao outro, trabalhando para as questões que necessitamos. Então, nesse sentido que Jesus nos traz, onde esse exemplo que arrasta, a religião se alicerça em atitudes íntimas. Portanto, todos podem praticá-la, independente de idade, saúde, riqueza, títulos, valorizando o tempo, tesouro divino em nossas mãos. Exemplifiquemos o Evangelho no lar, na escola, no trabalho, na rua, na sociedade, onde quer que estejamos. Sentimento divino que liga o homem ao Criador, a verdadeira religião exemplificada pelo Cristo, edifica o amor na terra e ilumina os corações, elevando o espírito a planos mais elevados da vida. A doutrina espírita assim nos oferece a chave para a interpretação mais clara do Evangelho, iluminando as lições de Jesus e, por isso,
no aspecto religioso, vemos no Espiritismo a religião natural ou divina, que nos felicita no atual estágio evolutivo que estamos. Conforme lá na parábola do semeador, nós estamos em vários estágios, cada um está no seu estágio, no seu momento evolutivo, no seu momento de compreensão. Até mesmo no seio familiar, um pai sabe uma certa dificuldade de um filho, do outro filho. Nenhum dos dois vai caminhar na mesma direção ao mesmo tempo, ou seja, compreendendo os mesmos ensinos ao mesmo tempo. Então, exemplificar, realizando o melhor que possa, é dever de nós, consciente do que Deus espera de todos, amar ao próximo. Esse é o processo que Jesus assim nos convida para assim trabalharmos a edificação do reino de Deus em nós mesmos, buscando isso, conforme falamos, aproveitando o tempo. E tem uma passagem que Jesus diz assim: andai enquanto tendes luz, ou seja, enquanto tendes tempo. Trabalhar isso enquanto há tempo, porque às vezes vai acontecer um momento de situações ou outras, nós não temos mais essa oportunidade de resolver essas questões. E às vezes um distanciar, um sair para outro caminho, e a gente não ter mais a chance de resolver, de trabalhar os sentimentos um ao outro, vivenciando isso. Então, é necessário que busquemos, conforme Jesus coloca, trabalhar primeiramente os sentimentos. Conforme a pergunta 911, nos vencer a nós mesmos. Trabalhar para que resolvamos as questões internas dificultosas que ainda trazemos, não colocando isso como empecilho, mas na verdade, como o próprio Jesus coloca, como questões a ser vencidas, porque nós somos capazes, porque não se coloca fardo pesado em ombros frágeis. Ou seja, todos nós temos capacidade e condições de vencer essas dificuldades em nós, caminhando nessa direção. Deu tempo aí, seu Mário? Mais um pouco? Então é isso, dentro dessa busca que nós estamos convidados, Jesus assim nos convida a trabalhar isso em nós. Então, dentro da questão de exemplo para todos nós, de exemplificar, de vivenciar, obviamente é aquilo que nós já sentimos. Porque conforme no Evangelho, Jesus fala, amai-vos uns aos outros. Isso é saber, isso nós já sabemos. Nós já sabemos que nós temos que amar uns aos outros. Agora, a questão é sentir e vivenciar isso, já é outra questão. Porque nós ainda não sentimos totalmente a questão de buscar o amor ao próximo. Nós já sabemos, mas ainda não sentimos. A vivenciar isso está muito longe ainda. Por quê? Conforme lá Jesus coloca, o perdão às ofensas. Nós ainda nos sentimos muito ofendidos quando o outro fala algo conosco. E às vezes a gente fala que perdoou, mas esse perdão, ele é da boca para fora. Ele não está sendo sentido. E o outro, às vezes, para nós, não quer nem saber dele na nossa frente. Então, enquanto isso não acontecer em nós, nós não começarmos a buscar os sentimentos verdadeiros, a trabalhar esses sentimentos em nós, nós ainda vamos caminhando com muita lentidão, com muita dificuldade. E Santo Agostinho, na pergunta 919, quando Kardec assim indaga qual é o meio mais prático, mais eficaz temos nós de nos melhorar nesta vida, vamos pensar nesta pergunta no nosso âmbito familiar, junto aos nossos familiares, aqueles que a gente tem muita dificuldade um com o outro. Quem aqui não tem dificuldade, né? Quem aqui não traz uma situação, um probleminha qualquer, uma dificuldade de relacionamento com o filho, com a mãe, com o pai? Qual de nós? Vamos pensar que nós entramos agora, né? Hoje é 1º de agosto, se eu não me engano, no outro domingo, né? O Dia dos Pais. Qual de nós não trazemos muitas dificuldades com os nossos pais, né? Qual de nós não temos situações que às vezes a gente ainda traz porque aconteceu lá na infância? Porque ainda aconteceu lá muitos anos atrás e ainda não conseguiu resolver isso internamente. Então seja um momento
para que a gente pense e reflita da oportunidade de se dar a outra face. Porque é aquilo que Jesus está nos convidando. Se vocês sabeis essas coisas, por que não a praticais? Por que não a vivenciais? Por que não a buscais colocar em prática, né? Muitas das situações nós queremos taxar o outro como o problema para a nossa vida. Ele está sendo o problema. Mas em das situações nós precisamos trabalhar os sentimentos em nós e perceber que em muitas dessas questões ainda trazemos a dificuldade que mora junto, né? Conforme a pergunta 909, a falta de vontade para ir de encontro a isso e trabalhar esses sentimentos em nós, buscar vencer isso. Então são oportunidades, conforme nós falamos, e o pai, a mãe, a família, é esse resgate no sentido de que nós estamos juntos é para aprender a nos amar, para aprender a nos identificar um com o outro, para colocar em prática o amor que Jesus nos convida. Em outro momento, aquele filho que hoje é um problema, em outro momento nós não cultivamos esse amor com ele e ainda trazemos esse resquício, mas hoje estamos juntos para aprender. Se não praticar isso, vai postergar, vai ficar para uma outra existência ou vai arrastando essa dificuldade pela vida toda, por esta encarnação, e aí desencarna cada qual com seu problema, ainda com a sua dificuldade não resolvida. Então, nós somos convidados, conforme Jesus coloca, andai enquanto tendes luz, ou seja, para que as trevas interiores não nos apanhem. Então, se nós trabalhar esses sentimentos, nós vamos nos libertando para que essas trevas interiores, que são o orgulho, o egoísmo, as dificuldades que ainda trazemos, não nos corroem, não nos deixem, conforme na parábola lá do bom samaritano, caído, seminu, semi-morto. Ou seja, esses sentimentos nos dominem, nos levem a ficar caídos no sentido de que nós não estamos trabalhando para a nossa edificação, para o encontro com a nossa essência interior. Então, em muitas das questões, a busca de sentido da vida, ela é essencial. Muitos não buscam esse sentido. Semana passada falamos aqui sobre a questão da porta estreita. Então, muitos ainda estão buscando resolver questões na porta larga. Ou seja, deixando para outra hora, deixando para amanhã. E Jesus nos convida ao momento agora, à oportunidade presente. Porque talvez amanhã nós não vamos ter essa chance novamente. Talvez amanhã o outro já não esteja mais conosco. Talvez amanhã o outro não estará mais na condição de estar conosco aqui. Então, nesse sentido, o porquê que acontecem muitas questões, conforme a doutrina coloca, de inimizades no âmbito espiritual, onde inimigos do passado nos obsessam aqui, nos trazem desconforto, ou nós ainda somos atraídos a isso, porque há questão a ser resolvida. E Jesus diz, enquanto estais a caminho com ele, porque senão vai acontecer situações que o outro vai nos entregar para o juiz, que vai nos entregar para o oficial, que vai nos colocar na prisão, e só sairemos de lá, conforme Jesus coloca, quando quitarmos o último ceitil. Esse ceitil equivale na época ao valor mínimo de uma moeda da época. Vamos pensar que esse ceitil seja equivalente a 1 centavo. É um valor mínimo, ou seja, é uma atitude mínima que Jesus nos convida. Só que para buscar isso, só há um caminho, que é o que Jesus fala assim, há o processo de vir até Ele, para aprender com Ele, para assim nós buscarmos com esse exemplo, ir vencendo essas dificuldades com humildade e mansidão. Então, se nós não desenvolvermos essas virtudes em nós, não há como a gente ser humilde sem realmente sentir isso. Não há como ser manso de coração, conforme Jesus coloca, sem realmente sentir isso. Então, nós vamos estar sempre postergando. E continuemos presos nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, porque nós não conseguimos fazer esse movimento de humildade, de mansidão, para pagar esse ceitil, ou seja, para trabalhar
esses sentimentos e realmente sair dessas prisões sem grades que nós nos colocamos. Nós somos os senhores do nosso destino. Podem dizer, se existe um destino, está traçado, existe um processo evolutivo. Esse processo requer de nós trabalhar esses sentimentos, porque nós vamos construindo este nosso caminhar. É assim que Jesus nos coloca. Então, na passagem, por exemplo, com a mulher que foi pega em adultério, foi colocada pela multidão à frente de Jesus, Jesus nos dá esse exemplo, para que nós possamos voltar, ou seja, trabalhar para que possamos construir um caminho diferente do que nós estávamos fazendo. E é através desse amor que Jesus nos convida. Então, no seio familiar, por exemplo, não há outro caminho para aprender a conviver se não for por amor. Quem aqui gosta de algo forçado? Pensa nos filhos aí. Quando se força algo a eles, eles fazem com prazer. Agora, se tem o exemplo do carinho, da compreensão de tudo isso, já é outros 500, como se diz. Então, nesse processo, nós vamos assim direcionando em atitudes mais positivas, buscando, conforme Emmanuel nos traz nesta noite, a reflexão, para, como exemplo que arrasta, entender e trabalhar o Evangelho primeiro em nós. O Evangelho primeiro é para nós, não é para o outro, não é para o filho. Tanto é que na parábola do filho pródigo, ou na parábola do semeador, Jesus vai realmente colocando que há terras mais ou menos ainda no espinheiro, outras mais ou menos ainda cheias de pedregulhos, outras ainda à beira do caminho, onde as sementes caem e não crescem, e as terras que produzem bons frutos. Ou seja, vamos trazer isso para o âmbito familiar, pela relação pais e filhos. Há filhos que ainda estão numa condição de entender as coisas. Nós vamos falar, vai colocar as lições, mas a hora que chegar na idade de discernir, de fazer por si só, ele pode buscar o caminho que ele escolheu. Mas vai chegar o momento que aquela semente que o pai e a mãe semeou, ele vai interiorizá-la e vai começar a senti-la. Nós fomos assim com os nossos pais. Nossos pais foram assim com os pais deles. Então cada um tem o seu momento de colheita, de entendimento, de aprendizado. Cabe a nós agora, conforme Jesus coloca, a quem muito é dado, muito ser cobrado. Então nós já estamos na condição de começar a colher, de começar a dar 30%, 60%, 100% daquilo que já sabemos, daquilo que já foi plantado por nós. É assim que Jesus nos convida. No mais é isso. Boa noite a todos e até uma nova oportunidade.